Bom, gente, então, nessa aula de hoje, nós vamos continuar com as rotações de corpos rígidos. E nessas rotações de corpos rígidos, hoje nós vamos ver nós vamos fazer uma aplicação. Tá? Então, a aplicação que nós vamos fazer é na máquina de Atwood. Né? É um exercício que nós vamos fazer sobre isso. Mas antes, deixa eu trabalhar com vocês mais uma vez, só para dar uma repassada, né? Só para a gente poder relembrar que a gente mostrou na última aula, mas deixa eu... Minha filha usou aqui minha mesa ontem e ela fez uma bagunça. Pronto. Bom, então Cadê minha caneta? Vamos ver. Obrigada. Um pouquinho. Essa gurizada é terrível, gente. Aí, agora sim. Bom, então nós vamos ver, fazer uma comparação do movimento unidimensional com a rotação em torno de um corpo rígido. Então, aqui ele usa φ. Tá? Nós usamos, normalmente nós usamos θ. Tá? Aqui tem um ponto também. Deixa eu colocar um pontinho aqui, que é φ, ponto. Tá? Onde ele coloca, pode ver que ele usa uma notação, aqui, o Moisés Nussensweig, onde ele usa x ponto. Opa! Onde ele usa x ponto, x dois pontos. Então, quando tem esse ponto, significa que é derivada. Então, por exemplo, x ponto significa dx dt. Tá? Aqui do outro lado, nós temos φ ponto. Aqui é igual, tá? Θ igual. Φ ponto é a derivada de φ com relação ao tempo. Então, sempre que você vê uma notação x ponto, φ ponto, significa que é derivada temporal. Tá? É só uma questão de notação mesmo. Bom, mas enfim. Então, essa comparação é importante que você tenha sempre ela em mãos para você fazer a relação entre as grandezas. Né? Então, aqui, por exemplo, você vê entre momento linear e momento angular, entre força e torque, né? Então aqui você sempre está acompanhando as grandezas associadas ao movimento retilíneo e ao movimento circular. Né? Bom, então vamos aplicar a máquina de Atwood. Essa máquina de Atwood, ela é... Deixa eu copiar para uma página nova e aí a gente vai começar a fazer. Tá? Então, a máquina de Atwood, que é essa máquina que está aqui, ela é composta por duas massas, que são essas duas massas que estão aqui, tá? M1 e M2, ligadas por um fio, e tem uma roldana aqui, uma polia, né, que faz com que elas estejam ligadas por essa corda. Então, esse exercício aqui, basicamente, ele é bastante... A gente pode resolvê-lo, né? Eu vou fazer aqui com vocês, mas usando uma outra ideia para a gente poder depois estender essa ideia para o que a gente quer. Tá? Então, eu vou colocar aqui, cadê? Esse objeto e esse objeto, tá? Então, são dois objetos que estão sustentados por essa polia aqui. Tá? Aqui.
aumentar um pouco essa. E colocar ele aqui, pronto. Né? Obviamente que essa rodana ela está sustentada aqui no teto. Então, ela está sustentada aqui no teto. Então, nós temos aqui a massa M1 e a massa M2. Então, esse é o sistema que nós temos. Então, vamos supor que nossa intenção seja determinar a aceleração do conjunto. Tá? Então, vocês lembram qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai identificar, quando a gente vai trabalhar, determinar a aceleração e a atração dos cabos? Não entendi a pergunta, professor. Tá. Vocês lembram o que a gente precisa fazer para determinar a aceleração e a atração? Então, aqui nesse caso, nós queremos saber qual é a aceleração do conjunto e qual é a atração nos cabos. Vocês lembram o que a gente precisa fazer primeiro? Seria a força-peso? Sim, vamos exatamente. É isso mesmo. Eu só vou organizar aqui, mas todo mundo concorda? Sim. Sim, professor. Além da força-peso, tem alguma outra força atuando aí no sistema? Não sei, professor. As massas, os objetos, eles vão cair no chão? Ou não, eles estão presos, né? Então tem alguma outra força atuando no sistema? A gravitacional, você fala? A gravitacional é o peso. Isso. O peso faz com que os objetos A caiam. rodana? Antes da rodana, quem está segurando os corpos? A corda? A corda. Então a corda exerce uma força sobre os objetos? Sim. Como que é o nome dessa força? É normal, resultante? Não é normal, porque não tem superfície. Ah. Não tem contato, superfície de contato. Tração, então? Tração, exatamente. Tá? Então, lembra o seguinte, nós temos a primeira lei de Newton, que é a consideração do referencial. Temos a segunda lei de Newton. Se nós queremos a aceleração, e nesse caso aqui as massas são constantes, então nós vamos ter força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então a força resultante sobre esses objetos é igual a massa vezes a aceleração. Então, se nós queremos a aceleração, nós precisamos identificar as forças atuando no sistema. Ok? Ok, professor. Então, vamos identificar as forças. Vamos lá, vocês falaram peso. Então, vamos colocar aqui o peso atuando. E tem a força de tração, que vocês também falaram. Então, vamos colocar aqui. Opa! Então, tem a força peso e a força de tração. Então, peso 1. Por que peso 1? Porque a gente precisa identificar. Vou fazer o seguinte, vou colocar peso e vou colocar peso. P é igual a P. Então, quer dizer que os dois objetos estão sofrendo a mesma ação gravitacional, embora suas massas possam ser diferentes? Não, isso não faz sentido. Então, nós temos aqui que identificar P1 e P2. Posso identificar como PA e PB, posso identificar como P e P',
O que eu não posso fazer é identificar com a mesma letra. Porque se eu digo que é P simplesmente, então eu estou dizendo que o peso da massa M1 é igual ao peso da massa M2, e isso não faz sentido. Tá? Então tem que tomar cuidado com a notação também, para não confundir o leitor. E temos também a força de tração, que nós vamos chamar de T. Professor, essa questão do P, ela funciona mesmo para as massas iguais? Não, se as massas forem iguais, você pode colocar simplesmente P, né? Uhum. Mas como aqui a gente já está considerando que as massas possam ser diferentes, então aí a gente já considera os pesos diferentes também. Beleza. Se eles forem iguais, aí naturalmente a gente vai concluir pelo cálculo que P1 é igual a P2. Entendi. Obrigado. Além disso, na rodana, nós temos aqui também as forças de tração atuando aqui, tá? E como nós temos a mesma corda, a corda é a mesma, o cabo é o mesmo. Então nós vamos ter T1 e T2. Tá? Então veja que nos cabos as forças são iguais. Tá? T1 igual a T1 e T2 igual a T2. Então isso, tá? Bom, então agora vamos trabalhar com a força resultante atuando em cada um dos objetos. Então no objeto 1, tá? Eu não sei a massa deles. Então nós precisamos fazer uma consideração. Nós vamos considerar que esse sistema ele está no sentido anti-horário. Ah, professor, eu posso considerar no sentido horário? Pode, não tem problema nenhum. É uma hipótese. Então você pode considerar ou no sistema anti-horário, ou no movimento anti-horário, ou no movimento horário. Tá? Isso é critério seu. Quem vai dizer se é no sentido horário ou no sentido anti-horário é o seu resultado. Tá? O seu resultado vai confirmar ou refutar a sua hipótese. Então vamos lá. Para o objeto 1, nós vamos ter a força resultante atuando sobre o objeto 1 é igual à massa do objeto 1 vezes a aceleração do objeto 1. Então veja que nós estamos usando aqui a segunda lei de Newton. Força resultante atuando sobre o objeto 1 é igual à massa do objeto 1, né, vezes a aceleração. Você pode até colocar aqui a aceleração do objeto 1. Que no caso seria a gravidade? Não, não é a gravidade. Imagina que você tem dois objetos da forma como nós temos aqui. Eles vão cair com a aceleração da gravidade? Você soltar o objeto 1 nesse sistema de polia é a mesma coisa que você soltar o objeto 1 livre, só o objeto 1 da sua mão? Não seria a mesma coisa. Então a aceleração ela não vai ser aceleração gravitacional. Nós precisamos determinar essa aceleração. Entendi. A força resultante atuando no objeto 1, uma vez que nós adotamos o sentido anti-horário, então nós vamos ter P1 menos T1 é igual a M1 vezes A1. Tá? Então, essa é a equação do movimento do objeto 1. Bom, e do objeto 2? O objeto 2, nós temos força resultante atuando sobre o objeto 2 é igual a massa do objeto 2 vezes a aceleração do objeto 2. A força resultante do objeto 2, uma vez que nós consideramos o sentido anti-horário, então significa que ele está fazendo esse movimento, então nós vamos ter T2 menos P2 é igual a massa do objeto 2 vezes a aceleração do objeto 2. Vocês entenderam a ideia? Aqui sim, professor. Sim.
Mas no caso a gente vai deduzir que é anti-horário, né? Por enquanto. É uma hipótese. Exatamente. Mas eu posso fazer o seguinte também. Eu não preciso dizer que é anti-horário, não. Eu posso também fazer o seguinte, tá? Deixa eu até escrever aqui que é uma alternativa. A alternativa que nós temos é a seguinte: é considerar que nós temos um sistema que é XY. Deixa eu. E nós teremos, então, para o objeto 1 e para o objeto 2. Para o objeto 1, nós temos a. Então, nós vamos ter P1, T1, e para o objeto 2, nós temos P2, T2. A diferença vai ser que nós vamos escrever para o objeto 1, o positivo é o que está na orientação de y positivo. Então, vai ser T1 menos P1 é igual a M1 vezes A1. E para o objeto 2, nós vamos ter T2 menos P2 igual a M2 vezes A2. Observa principalmente essa segunda equação aqui, ó. Veja que ela está contrária a essa. Cadê P1 menos T1? Perdão, não é essa, é a outra. Peguei errado. Essa daqui. Essa daqui está contrária ao que nós tínhamos proposto no caso anterior. Por quê? Porque no caso anterior, nós adotamos que o sistema vai fazer um movimento como um todo, o sistema todo vai fazer esse movimento. Nós já, nesse anterior, nós já consideramos que o movimento de M1 e de M2, eles são solidários. Então, se M1 descer, M2 vai subir. Se M2 descer, M1 vai subir. Então, essa solidariedade do movimento dos dois, nós já consideramos e já trouxemos aqui para as equações. Nesse caso aqui, nós não consideramos a solidariedade entre os movimentos de M1 e de M2. O que nós consideramos foi a solidariedade no sistema de referência. Então, nós adotamos que Y é para cima, né, para os dois casos. Então, aqui, a equação para M1, ela ficou T1 menos P1, que é diferente daqui, que era P1 menos T1. É contrária. Tá? O que isso implica? Isso vai implicar na relação entre as acelerações. Tá? Então, a aceleração, nesse caso aqui, nós temos... Nesse caso aqui, no primeiro caso, nós podemos ter as acelerações iguais. A1 igual a A2. Aqui não, aqui nós vamos ter A1 igual a menos A2. Tá? Porque o movimento tem que ser solidário. Você não pode ter os dois ligados por um cabo inextensível, né, e você ter acelerações diferentes. Isso não pode acontecer. Tá? Eles têm que ter a mesma aceleração, eles têm que ter um movimento solidário. Se o M1 desce, o M2 vai ter que subir. Isso não tem negociação na física. Às vezes a física funciona. Vocês entenderam isso, gente? Alguma pergunta? Sim, professor, por enquanto não. Tá. Mais alguém? Fala. Pode falar, gente. Fique à vontade. Entendi agora, professor. Obrigada. Mas aqui também nós temos que considerar o seguinte:
A polia, ela está sob atuação de forças também. Então, vamos considerar a rodana, né? Então, a rodana, ela está sob atuação de forças. Então, a massa, a força, como nós consideramos no sentido anti-horário, então nós vamos ter T1 menos T2 é igual a massa da rodana vezes a aceleração da rodana. Mas a rodana está fixa. A rodana está fixa. E nós estamos considerando que a massa dela é zero, tá? Aqui, nesse caso aqui, nós não vamos considerar nem a questão dela estar fixa, porque ela não vai ter aceleração em Y, mas ela pode ter aceleração angular. Mas nesse caso aqui, nós vamos considerar que a massa da rodana seja zero. Se a massa da rodana for zero, então nós vamos ter T1 menos T2 é igual a zero. Logo, nós vamos ter T1 igual a T2, que é igual a T. Só para a gente não ficar carregando notação. Então, veja que se nós não considerarmos a massa da rodana, o que significa não considerar a massa da rodana? Significa que a massa da rodana é muito menor do que a massa dos objetos que estão no sistema. Tá? É isso que significa. Então, nesse caso, as trações vão ser iguais, em módulo. Tá? Em módulo. Então, em módulo, T1 igual a T2. Então, isso é uma coisa que nós temos. Tá? Vocês entenderam essa parte? Sim. T1 igual a T2? Perfeito. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, é aqui mesmo. Bom, outra coisa que nós vamos considerar é o seguinte: cadê? Se o objeto... deixa eu limpar um pouco essa figura antes de falar disso. Deixa eu limpar um pouco aqui. E... deixa esse aqui, M2, e eu, sem querer, apaguei o M1 aqui também. Tá? Bom, vamos imaginar, então, como nós supusemos que esse movimento vai ser no sentido anti-horário, então, depois de um tempo, né, depois de um tempo ΔT, o objeto 1, ele desceu. Tá? Então, depois de um tempo ΔT, o objeto desceu de um ΔY. Tá certo? Nesse mesmo tempo, o objeto 2, ele subiu. Então, aqui nós temos que, nesse mesmo intervalo de tempo ΔT, ele subiu de ΔY. Tá? Isso significa que, como ΔY, aqui nós podemos chamar de 2, e ΔY1, como ΔY1 é igual a ΔY2, então nós podemos dividir ΔY por ΔT. Então nós vamos ter ΔY1 sobre ΔT é igual a ΔY2 sobre ΔT. Ou seja, V1 é igual a V2. Então, a velocidade do objeto 1 vai ser igual à velocidade do objeto 2. Não somente isso, a variação, né, se nós, aqui eu vou chamar de ΔV, porque é só nesse pedaço, tá? Se nós continuarmos dividindo aqui por ΔT, então nós vamos ter que
ΔV1 dividido por ΔT é igual a ΔV2 sobre ΔT. Ou seja, A1 igual a A2, que é igual a A. Então, nessa análise, nós vemos que as acelerações também são iguais. Então, não é... Então, eu não posso ter, nesse caso, que a massa da rodana vai ser zero, eu não posso considerar que a aceleração vai ser diferente. Então, a aceleração desses objetos vão ser iguais. Vocês entenderam essa análise que eu fiz aqui? Sim, professor. Entendi. Alguém não entendeu? Professor, por que dividiu por ΔT? Porque o tempo... Cadê aqui? O tempo é o mesmo. Né? Então, a gente divide por ΔT porque a gente quer olhar a aceleração. Então, a gente faz a variação da posição dividido pelo tempo. O tempo é o mesmo para os dois. Então, nós queremos fazer uma comparação entre os dois casos. Né? Então, a gente divide por ΔT para obter a velocidade e, consequentemente, a aceleração. Ah, tá, agora entendi. A gente fez a fórmula da derivada. Isso, exatamente, Ana. A gente usaria o mesmo intervalo de tempo para a posição e para a velocidade? Sim. Nós estamos olhando o que acontece com os dois objetos no mesmo intervalo de tempo. Entendi. Tá? O movimento dos dois no mesmo intervalo de tempo. Então, a gente compara o movimento dos dois. Então, a gente tem dois sensores, né? Dois sensores assim. Nós temos dois conjuntos de equipamento, um olhando o objeto 2 e um olhando o objeto 1. Uhum. Tá? É assim que a gente vê. Então, você vê o que acontece com o objeto 1 e 2. Sim? Mas como está numa rodana, obrigatoriamente não seria o mesmo? Não. É isso que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Por enquanto, nós consideramos a massa da rodana como sendo zero. Mas daqui a pouco, eu vou colocar massa nessa rodana. Aí você vai ver a diferença. Professor, a rodana... Porque na minha cabeça... Tá? Pode falar, deixa a Ana. Pode falar. Guilherme, aí. Aqui na minha cabeça, tipo, como eles estão presos à mesma corda, se um faz um movimento, o outro vai fazer o mesmo movimento. Se um tem uma aceleração, o outro também vai ter essa aceleração. Isso se você considerar que a rodana, ela não gira. Né? Ela não tem massa, não tem momento de inércia, portanto. Então, se você não considerar o movimento da rodana, isso é verdade que você está falando. Mas se você considerar a aceleração angular da rodana, aí já vai ter uma diferença. Entendi. Fala, Guilherme. A rodana não tem uma propriedade acho, se não me engano, acho que é de dividir o peso, ou não sei se é dividir a força. Eu não sei se nesse caso essa propriedade está presente. Não. Ela tem sim, mas nesse caso aqui é uma rodana simples. Então, quando você tem uma rodana simples, o que ela faz é só inverter o sentido da força. Então, ela ajuda por quê? Porque se você tem... Ah, não era isso que eu queria. Deixa eu pegar a rodana como um todo aqui. Cadê ela? Aqui. Se você... Deixa eu limpar isso aqui também, para ficar mais fácil. Para você que é interessante essa pergunta sua, muito boa. Desculpa atrapalhar aí o andamento. De forma alguma, isso não é atrapalhar, não. Cabeça. Esses elementos que vocês trazem, eles são muito importantes, gente. Mas de forma alguma vocês atrapalham. Lembrem-se, a aula é para vocês. A aula não é para mim, não. A aula é para vocês, tá? Bom, deixa eu tirar esse aqui também. Pronto. Tá? Então, vamos supor... Não era para tirar tudo, era para tirar só a massa. Pronto. Aqui. Tá? Veja que, se você tem esse objeto, somente esse objeto, e uma corda, nesse caso aqui, você faria uma força, para levantar esse objeto, você faria uma força para cima, para levantar esse objeto.
tá? A força para cima é contra a ação da gravidade. Aqui, você faz uma força para baixo, que é a favor da aceleração da gravidade, que é a favor da força gravitacional. Então, em termos de esforços pessoais, esse primeiro caso aqui é o mais fácil para nós do que o segundo. O segundo caso, ele não é. Então, a rodana, ela inverte o sentido da ação, o sentido da força. A rodana simples. Uhum. Tá? O que você está trazendo para nós não é esse caso. Quando é que a rodana ela vai fazer isso que você tá propondo? Tá? É quando você tem, por exemplo, né, vamos imaginar que aqui você tenha chá vermelho mesmo, tá? Uma outra rodana ligada a esse conjunto, tá? Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, pronto, aqui, tá? Então, nesse caso aqui, né, você teria, deixa eu tirar esse aqui e colocar um objeto também, tá? Só para... Tá? Percebe que aqui nós temos uma rodana, dupla. Aliás, não precisava nem ter esse objeto aqui, né? Você poderia ter, por exemplo, não, aqui vamos deixar ele aqui. Então, nesse caso aqui, nós temos uma rodana dupla. Tá? Você pode ver que esse cabo daqui, ele está ligado com esse. E aqui nós temos uma rodana dupla. Tá? Então, se aqui nós temos uma força de... Opa! Errei tudo aqui. Tá? Então, se aqui nós temos forças atuando para cá, então nós temos tração aqui e vamos ter trações aqui. Essas trações, elas estão contrárias a essa. Então, veja que aqui você tem um sistema, tá? A rodana, ela te permite, então, dividir a força que você faz. E aqui você pode ter rodanas móveis, quantas rodanas móveis você quiser. Aí aqui sim você vai dividir o esforço que você faz. Tá certo, Guilherme? Então, vamos lá. Então, a aceleração vai ser a mesma, tá? Bom, então, diante disso, agora nós temos, então, essas equações aqui. Não vou pegar essa última, não. Vou pegar só essas aqui. Pronto. Então, aqui nós temos as equações, tá? Podemos... Só que eu já vou limpar essas equações, tá? Então, para o objeto 1, nós vamos ter essa equação, só que esse T1 agora não tem mais, porque T é igual a... que as trações são iguais. E esse aqui também nós não temos. Então, agora nós temos só T e A, né? E aqui, mesma coisa. Não tem mais T2, nem A2. É T e A. A gente chegou a essa conclusão. Então, aqui nós temos essas duas equações, tá? Nós podemos fazer, agora,
a equação 1 mais a equação 2. Se nós fizermos a equação 1 mais a equação 2, nós vamos ficar com P1 menos T, que é da equação 1, mais T menos P2, que é da equação 2, igual a M1A mais M2A. Certo? Só que veja que é menos T mais T. Então, as trações, elas se anulam. As trações se anulam porque elas são forças internas, quando você considera os dois objetos. Igual a M1 mais M2 vezes a aceleração. Né? Lembrando que P é massa vezes gravidade, né? Então, deixa eu diminuir um pouco aqui. Lembrando que P é igual a massa vezes gravidade, então nós vamos ter M1 vezes G menos M2 vezes G. Isso aqui é M1 mais M2 vezes a aceleração. Então, a aceleração, ela vai ser M1 menos M2 dividido por M1 mais M2 vezes G. Essa é a nossa aceleração. E aí eu posso substituir em qualquer um deles e acho as trações. Tá? Posso substituir esse valor em 1 ou em 2 e nós determinamos, então, a tração. Eu não vou fazer isso, porque eu quero concentrar na aceleração. Tá? E aí, deixa eu puxar a figura para cá novamente. Eu quero ela para a gente analisar. Está aqui a nossa representação do sistema. Então, o que acontece? Veja que se M1 for muito maior do que M2, né, então nós vamos ter aceleração praticamente da gravidade. Veja, se M1 for muito maior do que M2, então a aceleração vai ser praticamente a aceleração da gravidade. Isso é o que deu o resultado aqui da nossa aceleração. Agora, observa aqui. Imagina que você tem uma rodando e você tem aqui, por exemplo, uma caixa de ferramenta. E aqui você tem uma pena só. Um pedacinho de algodão. E você põe aqui. A caixa de ferramenta vai cair, mas ela não vai nem não vai nem perceber a presença desse algodão aqui. Vocês concordam com isso? Sim, professor. Então ela cai como se fosse a aceleração gravitacional atuando nela, independente da tração. A tração na corda, então, não faz nada. Ela vai cair em queda livre. Se a gente não considerar a resistência a resistência do ar. Bom, se M1 for igual a M2, então a aceleração vai ser zero. O que também é um resultado esperado. Por quê? Se essa massa é igual a essa massa, então elas vão ficar em equilíbrio. Não vai haver movimento. Também é um resultado esperado. Vocês concordam? Sim, professor. Sim. Então, fechou. Nós temos o nosso resultado. Ok? E está coerente com a análise. A análise mostra a coerência do resultado. Ok. Mas, se você fizer pela alternativa, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Mas, deixa eu copiar esse daqui para cá. Não vou trabalhar com esse, não. Vamos trabalhar com o anterior. Cadê? Aqui. É o mesmo sistema, tá? Só que lá já está
já tem as forças, tal, e eu não quero, quero montar para vocês esse sistema todinho. Então, bom, nós já sabemos que nós vamos ter os pesos atuando em cada um desses objetos, que é o P1 atuando na massa 1, P2 atuando na massa 2, T1 atuando na massa, no objeto 1, T2 atuando no objeto 2, T1 e T2 atuando na rodana, tá? Só que agora nós vamos trazer alguns outros elementos aqui. Nós vamos trazer um elemento que é o raio. É o raio da rodana. E vamos dizer que essa rodana, ela tem massa mR, tá? Então, ela tem raio e ela tem massa. Tudo bem? Então, agora nós vamos considerar. Agora vai mudar a situação. Por quê? Para o objeto 1, nós vamos continuar tendo P1 menos T1 igual a M1 vezes a aceleração. Tá? Vamos continuar tendo nesse sistema P1, deixa eu ver até se eu coloquei aqui. Tá. O objeto 2, cuido. Ela pediu para eu cuidar disso aqui, que ela vai sair. Vou da academia, ginástica olímpica. Sapeca. Vai com Temos Deus, uma filha. ginasta aqui, então. Ah, sim. Ah, então tá bom. E eu vou sozinha sem ninguém, então não é problema. Boa aula para você. A Ana Clara tá falando boa aula para você. Boa aula para você. Obrigada. Criançada. E aí, no objeto 2, nós vamos continuar tendo T2 menos P2 igual a massa vezes aceleração. Tá? Então, o movimento continua sendo solidário, só que agora eu não posso mais dizer que T1 é igual a T2. Mas eu posso perguntar. Eu posso fazer a pergunta. T1 é igual a T2? Veja que é uma pergunta. Será que vai ser igual? Então, agora nós vamos considerar novamente a rodana. Tá? Bom, se nós considerarmos T1 mais T2... Deixa eu escrever, fazer o diagrama de corpo livre da rodana. Tá? Então, agora eu vou considerar o seguinte, translação. Translação da rodana. Tá? A translação da rodana. Então, se nós fizermos isso, nós podemos escrever T1 mais T2, tá? Porém, existe uma força que está sustentando essa rodana aqui para cima, que está segurando ela, que não deixa ela cair, que é a tração do cabo de sustentação. Então, nós temos aqui um cabo de sustentação e nós vamos chamar de TR. Então, T1 é mais T2 menos TR é igual a massa da rodana vezes a aceleração da rodana. Só que a aceleração da rodana, a aceleração na direção Y é zero. Então, eu posso chamar aqui ARY. A aceleração da rodana em Y é zero. Tá? Isso não me leva a nada. Por quê? Porque eu vou ter T1 mais T2 menos TR igual a zero. Isso me leva a TR igual a T1 mais T2.
Ok, mas isso resolve o problema? Não, porque eu não consigo determinar a relação entre T1 e T2 e nem determinar a aceleração no conjunto. Então, essa equação que nós acabamos de fazer, ela é importante para a gente saber que a força de sustentação da rodana aqui no teto, né, ela é igual à soma das forças atuando sobre ela. Isso porque eu não coloquei uma outra força que atua aqui também, que vocês poderiam ter perguntado para mim, que é a força peso. Então, se nós consideramos a massa da rodana, então ainda tem a força peso. Nesse caso, então, nós vamos ter aqui, vai ser igual menos TR, mais o peso da rodana. Então, aqui a TR vai ser T1 mais T2 mais PR. Então, esse cabo ele sustenta o peso da rodana e as trações nas rodanas. Mas eu não tenho relação entre as trações. Então, para todos os efeitos, não cheguei a lugar nenhum. Vocês compreenderam essa ideia? Quem não entendeu essa ideia que nós fizemos aqui? Opa, Guilherme, seu microfone está chiando. Fez um bem alto. Não sei o que é. Bom, então, agora nós vamos considerar a rotação da rodana. Porque a rodana, ela vai girar. Então, nós vamos considerar a rotação da rodana. Tá? Bom, se nós vamos considerar a rotação dessa rodana, então agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aplicar torque igual a I vezes alfa. Então, o torque atuando sobre a rodana vai ser igual ao momento de inércia da rodana vezes a aceleração angular. Porque se ela vai girar, e ela gira, então, ao girar, ela pode ter uma aceleração angular. Se essas trações T1 e T2 fizerem um movimento para contribuir para o movimento de aceleração dos objetos 1 e 2, então a rodana também vai acelerar, só que ela vai ter uma aceleração angular e não uma aceleração linear. Tá? Lembrando que o torque é força vezes o braço de alavanca. Então, o torque, vou escrever devagar, vou escrever bem, vou fazer devagar, não vou ter pressa aqui, não, de jeito nenhum, tá? Então, nós temos aqui essas forças atuando, deixa eu abrir espaço aqui, porque a gente vai precisar de um espaço, tá? Pronto. Então, vamos lá, vamos acompanhar, então. O torque sobre a rodana vai ser igual, aqui eu estou calculando a intensidade, vai ser a força vezes o braço de alavanca. Tá? Qual é a força que está atuando nesse objeto? Sim, só lembrando que nós estamos falando sobre... nós estamos calculando um módulo, tá? Vetorialmente, o torque é braço de alavanca, que é a distância entre a origem do sistema de referências até o ponto de aplicação da força, produto vetorial, a força aplicada, tá? Considerando como origem do sistema de referência esse ponto central da rodana. Nós estamos fazendo isso porque as trações estão na extremidade. Mesmo que não tivesse, você poderia considerar ali. Enfim, e isso é igual a I da rodana vezes a aceleração da rodana. Aceleração angular, alfa. Tá?
A força atuando, uma vez que nós estamos considerando que a rodana vai girar no sentido anti-horário, então a força atuando sobre ela vai ser T1 menos, deixa eu escrever mais devagar um pouquinho, tá? É T1, que é a força atuando. Gente, eu tô um pouco preocupado que eu posso tá indo muito rápido. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar somente. Opa! Somente a rodana que eu quero considerar. Tá. T1, T2. Então, aqui. Ok. Ok. Então vamos lá. Aqui é. Eu posso tirar essa daqui também. Vou tirar. Não, essa não. Essa aqui. Minha cachorra é tão xarope que se alguém sai, ela fica latindo. Bom, ok. Tá aí. Então, uma vez que nós temos esse sistema, como nós estamos vendo aí, então veja que a força T1 ela está a uma distância R do. Ela está. Aqui deveria ser um pouquinho mais para cima. Vamos. Eita, nós, hein? Não vou conseguir fazer isso. Eu quero ser um pouco mais preciso para vocês depois não ficarem perdidos aí. Mas tá complicado. Bom, aí foi. Pronto. Pronto. Então, nós temos aqui uma distância R até T1. Isso significa que o torque da força T1 vai ser T1 vezes R. Positivo, porque o sentido de rotação que o T1 vai impor a rodana, sentido de rotação, vai ser anti-horário. Então é positivo. E T2 também vai impor, a T2 também impõe sobre a rodana um movimento anti-horário. Isso significa que também vai ser positivo. Então nós vamos ter a força, o torque resultante vai ser igual a T1 mais, T1 não, tal 1 mais tal 2. Essa letra aqui é uma letra grega, tal, tá? T1 mais tal 2. Tal 1 mais tal 2, tá? Então, o torque resultante vai ser igual a T1 vezes R mais T2 vezes R. E aí sim eu posso, então, usar que T1 mais T2 vezes R
é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Tá? Vocês entenderam a parte? Alguém não entendeu essa relação? Professor, eu só não entendi o que aconteceu ali na segunda linha, depois que o senhor coloca o torque igual ao momento de inércia, vezes a aceleração angular. Aqui? Aí, isso. Depois do torque, você colocou F vezes D. O que seria esse F vezes D? Então, o torque, ele é definido vetorialmente como a distância... Vou fazer o seguinte, Deixa eu abrir uma outra janela aqui, e aí a gente vai fazer essa consideração. Então, vamos lá. Nós temos aqui um sistema X e Y. Né? Nós temos aqui a origem do sistema de referência. Essa é a origem do sistema de referência, e temos um determinado objeto aqui. Esse objeto, ele tem massa M1 e ele está a uma distância... Não, posso até considerar como M, não precisa ser M1 não. M. Ele está a uma distância R da origem do sistema de referência. Vamos supor que esse objeto de massa M, ele vamos supor que atue sobre ele uma determinada força. Uma força qualquer, tá, gente? Eu não estou nem... Deixa eu colocar até... Eu não quero que seja perpendicular. Tá? Vamos supor que seja uma força que atua sobre ele, uma força qualquer atuando sobre ele, tá? Então veja que nós temos aqui, olha as grandezas que nós temos. Nós temos a distância entre a origem e o objeto, e nós temos uma força aplicada sobre esse objeto, tá? O torque, ele é a distância entre a origem e o ponto de aplicação da força, produto vetorial à força aplicada. Tá? Então, essa é a definição do torque. Entendi agora, professor. Entendeu? Que nós também podemos dizer que é o momento de inércia, tá? Vezes a aceleração angular, só que vetor. Tá? Aqui nós estamos considerando tudo vetor. Então, a distância produto vetorial força é o torque. Aqui no exercício, nós estamos trabalhando com o torque, mas nós estamos trabalhando em módulo. Porque nós já sabemos, nós já consideramos o sentido da rotação, nós já consideramos que a rotação vai se dar no sentido anti-horário, então nós já consideramos as forças atuando sobre o objeto. Opa, eu cometi um erro aqui, tá? A tração 2, o torque, é negativo. Tá? Então aqui é negativo. Porque a T2 atua na rodana, fazendo a rodana girar no sentido horário. Então é contrário ao movimento que T1 impõe sobre a rodana. Então T1 impõe sobre a rodana um movimento no sentido anti-horário e T2 impõe sobre a rodana um movimento no sentido horário. Então, portanto, os torques têm que ser contrários também. Então você tem T1 menos T1R menos T2R. Então aqui é menos. Tá? Então nós temos, nesse caso, escrito dessa forma. Tudo bem, gente? Tudo, professor. Beleza. Então, vamos considerar. Alfa. Quem é alfa?
Então, deixa eu... Aceleração angular? Exatamente, é aceleração angular. Vamos considerá-la aqui, ó. Por quê? Porque, veja, quando nós temos... Vou pegar qualquer ponto desse... Eu vou pegar qualquer ponto aqui dessa circunferência, tá? Nesse ponto dessa circunferência, nós temos a aceleração centrípeta, que é uma aceleração que ela vai para o centro da trajetória, tá? Então ela aponta para o centro da trajetória, portanto, nesse caso, para o centro da circunferência. E temos também isso que implica, inclusive, que um movimento circular uniforme, apesar de ter velocidade ser constante, a velocidade linear em módulo ser constante, ela muda o tempo todo a sua direção. Portanto, isso implica numa aceleração. E a aceleração é a aceleração centrípeta. E nós temos também uma aceleração que é a aceleração linear. Tá? Que é essa aceleração aqui, que nós vamos chamar de AT. Então, nós temos aqui a aceleração linear, né, que é chamada de T porque é tangencial. Porque ela tangencia a trajetória. E aqui nós temos a aceleração centrípeta, que é a aceleração porque o objeto ele vai ficar preso ali se ele estiver preso nessa circunferência, nessa trajetória circular, então essa aceleração é a aceleração que faz com que ele fique nesse movimento. Então nós temos esses dois tipos de aceleração. No caso, a aceleração tangencial, ela está relacionada com a aceleração angular, né, vezes o raio da trajetória. Então, se você tiver se essa trajetória, por exemplo, se essa circunferência tiver um raio R, tá? Então, e supondo também que no caso, o movimento seja no sentido anti-horário, então nós vamos ter a alfa vezes R. Essa, então, vai ser a expressão da aceleração tangencial, tá? Associada à aceleração tangencial. E quem está relacionada com essa rodana aqui, que vai influenciar na aceleração dos objetos, é a aceleração tangencial, não é a centrípeta. A centrípeta não vai influenciar no movimento dos objetos. Tá? É a aceleração tangencial quem vai influenciar. Então, nós podemos escrever o alfa, esse alfa aqui, né, lembrando que a aceleração tangencial, ela é igual... Deixa eu... Cadê? Aqui. Tá? Anterior. Deixa eu pegar aqui. Uma vez que nós temos os cabos aqui e aqui, esses cabos, eles podem estar em aceleração. Tá? Então, eles podem estar, segundo a nossa hipótese, a aceleração desses cabos, um vai para baixo, outro vai para cima, e as acelerações se nós pegarmos um único ponto aqui desse cabo e acompanharmos ele, nós podemos determinar a aceleração. Veja que essas acelerações, se nós pegarmos ainda esses pontos aqui, nós podemos ver que a aceleração nesse ponto vai ser tangencial à circunferência. Então, aqui nós temos a aceleração e aqui nós temos a aceleração.
Quem é essa aceleração aqui? É justamente a aceleração tangencial, tá? Então, essa aceleração é a aceleração e a aceleração tangencial, elas são iguais, tá? Porque é a aceleração na extremidade da rodana, que é a que influencia no movimento dos objetos de M1, de massas M1 e M2. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês falem, gente. Senão eu desinvesto aqui, Professor, banalizo e acho que todo mundo está sabendo tudo. a Diga. aceleração centrífuga é a mesma que a aceleração tangencial? Não, não. A centrífuga é outra coisa. A centrífuga está associada a movimentos em sistemas de referência não inercial, tá? Entendi. Aqui nós temos a centrípeta, que aponta para o centro da trajetória, e a aceleração tangencial, ou aceleração linear, que é a aceleração que está associada ao giro do objeto no movimento circular. Beleza. Tá? Então, em alguns casos, a aceleração centrífuga ela vai ser contrária à aceleração centrípeta, mas não necessariamente. Nós vamos ter o mesmo valor. Bom, enfim. Então, aqui nós temos a aceleração, portanto, como ela é R vezes alfa, então nós podemos escrever alfa igual a A sobre R, depois dessas considerações. Então, nós podemos escrever agora T1 menos T2 vezes R igual ao momento de inércia vezes A sobre R. Portanto, nós vamos ter T1 menos T2 vezes R ao quadrado igual a IR vezes A, como sendo a equação 3. Tá? Então, essa é a equação 3. E aí nós vamos buscar as outras equações. Tá? Então, T1 é igual a T2? Nós já respondemos que não. Veja que a T1 só vai ser igual a T2 se a aceleração... Cadê? Aqui. Se a aceleração for zero, ou seja, se a rodante estiver em repouso, estiver parada, ou em movimento uniforme, tá? Então, nesse caso, a aceleração vai ser zero, e T1 vai ser igual a T2. Ou se o momento de inércia da rodana for zero. Então, eu posso ter até aceleração, mas se o momento de inércia da rodana for zero, né, em que casos que o momento de inércia da rodana vai ser zero? Quando a massa da rodana for considerada zero, tá? Ou quando o raio da rodana for muito pequeno. Quando a rodana for muito pequena, eu também posso considerar o momento de inércia zero, e aí, portanto, a aceleração, a T1 vai ser igual a T2. Não é o caso que nós estamos considerando aqui. Então, nós vamos levar essas equações, tá? Equações 1 e 2, nós vamos trazer para cá. Tá? Essas aqui são as equações 1 e 2, e vamos buscar a equação 3 também. Então, aqui temos a equação 3. Aqui. Tá? Então, agora, vou só tirar aqui esse 1 e 2 e considerar as equações 1, 2 e 3. E agora é resolver essas equações, tá? Então, como que a gente vai resolver essas equações agora? Então, agora não tem o que fazer mais, né? Agora é determinar... Nós temos 3 incógnitas, nós não sabemos quem é T1, não sabemos quem é T2 e não sabemos quem é T3. Tá? Deixa eu ver aqui se eu fiz da mesma... Tá. Aqui eu já considerei o momento de inércia. Tá? Ok. Tá. Só queria saber se eu tinha considerado ou não o momento de inércia. Vamos considerar.
Então, o momento de inércia da rodana, isso é dado, tá? Está tabelado, ele é mr² sobre 2. Lembra que na aula passada eu mostrei para vocês alguns momentos de inércia. Mostrei como calcular alguns momentos de inércia. Então, no caso, o momento de inércia da rodana é a massa da rodana, que eu não chamei de M maiúsculo aqui, né? Eu chamei de MR. Não, vou deixar. Só vou dizer que daqui para frente, eu vou dizer que a massa da rodana nós vamos chamar de M, tá? Só vou fazer isso e daí para frente nós vamos chamar de M para ficar coerente com a notação das notas que estão na sequência. Tá? Então, eu vou usar uma palavra que eu sempre quis usar, mas eu nunca tive a oportunidade, que é doravante. Bonita essa palavra, né, gente? O que vocês acham? Bonita mesmo. Bonita, né? Doravante, né? Eu sempre quis usar. Né, diferente. Soa bem falar ela. Também. Então, nós vamos falar assim, ó. Doravante, a massa da rodana, MR, vai ser chamada de M maiúsculo. O doravante faz toda a diferença, né? Sem dúvida. Dá uma elegância, né? Dá um... Né? Daqui para frente... Aí, ó. Vamos comparar. Daqui para frente, doravante. Bem melhor. Né? Muito Pensou? mais Imagina seu namorado, sua namorada, sua mãe, seu pai, bravo com você por alguma coisa que você fez, né? Normalmente as namoradas, as esposas ficam bravas com a gente à toa, né? Nunca elas têm motivo sério. Não é? Será, Né? rapaz? Absolutamente. Eu acho assim, que sempre não tem razão, né? É. Mas, enfim, a gente fica quieto, né? Só concorda. Mas imagina a seguinte situação. Minha esposa brava comigo porque eu fiz alguma coisa, né? Porque eu dei chocolate para minha filha antes do almoço, alguma coisa assim, né? Porque, né? Aí eu falo assim para ela: doravante eu não farei mais isso. Cara, romântico. Ela fala: não, tá perdoado, vamos no cinema, né? Acho que até acaba a briga, né? Não, acabou. Né? Ela toma até um susto. Com certeza. Né? Normalmente o que a gente faz, né? A gente abaixa a cabeça e concorda. Né? Concorda, tá bom. Então, agora, se você usar doravante, bicho, você pode usar. Né? Já pensou a Ana Clara, quando o irmão dela vem com a toalha para bater, igual ela falou assim, na aula passada, né? Ela fala assim para ele: doravante não faça mais isso. Nunca mais ele vai fazer isso. Não. Acabou. Bonita palavra, vamos lá. Bom, vamos voltar. Então, agora que nós estamos considerando que o momento de inércia é a massa da rodana dividido por 2 vezes o raio ao quadrado, então nós podemos escrever as equações como M1G, já vou escrever o peso como massa vezes a gravidade, igual a M1 vezes A, essa é a equação 1, T2 menos M2G é igual a M2 vezes A, e vamos escrever T1 menos T2. Na verdade, eu poderia trabalhar com T1 menos T2 antes até de escrever, porque daí a gente já escreve no formato final. Então, nós vamos ter... Espera um pouquinho, que eu acho que eu coloquei um R a mais ali, que não deveria, né? Ah, não, tá certo. Opa, aqui. T1 menos T2 vezes R ao quadrado igual a massa da rodana vezes o raio da rodana ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração. Então, veja que tem raio ao quadrado nos dois lados, então nós vamos escrever que T1 menos T2 é igual a massa da rodana vezes a aceleração sobre 2. Tá certo?
Então, nós vamos escrever isso aqui também. Então, na equação, nós vamos escrever como sendo massa vezes aceleração sobre 2. Então, estão aí as 3 equações nossas. Não mudou nada, né, gente? Isso aqui essas são as equações 1, 2 e 3. Continuam sendo. E agora nós vamos resolver ela. Veja que se nós somarmos 1 com 2 com 3, nós vamos ter menos T1 mais T2. Deixa eu escrever aqui, vamos lá. M1G menos T1, esta daqui é a equação 1, mais T2 menos M2G, é a equação 2, mais T1 menos T2. Equação 3, igual a M1A, equação 1, mais M2A, equação 2, mais M sobre 2A, equação 3. Então, aqui nós temos a equação 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Somar as 3 equações significa somar seus termos. Somar todos os termos de cada lado dos membros dos termos da equação. Veja que aqui nós temos menos T1 mais T1. Temos mais T2 menos T2. Então, as trações elas vão ser anuladas. Então, nós vamos ter M1G menos M2G. É igual a, colocando a aceleração em evidência, vai ficar M1 mais M2 mais M sobre 2. Tá? Vezes a aceleração. Então, com isso, a aceleração vai ser M1. Dá pra gente colocar em evidência também a gravidade, né? Dá sim. Vou colocar ela aqui, ó. M1 menos M2 vezes G agora, né? Então, vai ser M1 mais M2 mais M sobre 2 vezes G, tá? Então, podemos sim. Nesse caso aqui, ó. Podemos. Aqui. Aí, ó. Então, e nós chegamos à aceleração do conjunto. Essa é, portanto, a aceleração do conjunto. Então, o conjunto todo está sofrendo essa aceleração. No caso, a aceleração do objeto 1, então, vai ser essa aceleração A. Então, ele está sofrendo aceleração. O objeto 2 também vai sofrer aceleração para cima e a rodanda vai sofrer uma aceleração angular. Então, se nós quisermos determinar a aceleração da rodana, essa é a aceleração linear da rodana, a aceleração tangencial da rodana. Se nós quisermos conhecer a aceleração angular da rodana, qual que é a aceleração dela ali? Então, vai ser A sobre o raio da rodana. Então, essa daqui é a aceleração. E se nós quisermos determinar as trações, nós vamos substituir nas equações 1, 2 e 3. Na verdade, nós vamos substituir ou na equação 1, ou na equação 2, ou na equação 3. Nós não precisamos usar as 3. Porque agora basta para nós determinar T1 e T2. Nós já soubemos A, então agora queremos T1 e T2. Certo? Perfeito, professor. Então, Mas T1 e T2, não é? As duas não são iguais? não. Elas só vão ser iguais. Quer ver? Vamos considerar então aqui, tá? Deixa eu
Vamos calcular ela aqui. Deixa eu puxar essas equações para lá. Temos, portanto, a aceleração. E agora nós queremos achar T1 e T2. Então, vamos lá. T1 substituindo em 1 e 2. Então, eu vou usar 1 e 2 para substituir a aceleração. Então, nós vamos ter M1G menos T1 é igual a M1 vezes A. Então, aqui nós vamos substituir a aceleração. Nós queremos achar T1, então T1 vai ser M1 vezes G menos A. Deveria ser, né? Tá certo isso aqui. Então, agora, vamos proceder ao cálculo. Então, T1 é igual a M1. Eu acho que não vai caber aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho disso aqui. Aqui. Então, T1 vai ser igual a M1 vezes G menos M1 menos M2 sobre M1 mais M2 mais M sobre 2 G. Tá certo? Então, T1 vai ser igual a M1. Agora vocês vão vir comigo para não errar, tá? Então vai ficar M1 mais M2 mais M sobre 2 menos M1 mais M2 sobre M1 mais M2 M sobre 2 vezes G. Então, Professor, Oi? tinha um G subtraindo ali, ó. Eram dois. Sim, já coloquei, já fiz a subtração e já coloquei em evidência. Ah, tá. Então, nós vamos ter T1 vai ser M1 vezes. Aqui nós temos M1 menos M1, que vai dar 0. Temos M2 mais M2. Então, vai ser 2 M2 mais M sobre 2 dividido por M1 mais M2 mais M sobre 2G. Tá? Eu vou deixar assim, não vou multiplicar, não vou fazer isso não, tá? Esse é T1. E temos T2 também. Então, vamos para T2 agora. Cadê? Tá aqui. E depois a gente compara todos eles. Então, T2 vai ser igual a M2 A mais G. Olha, a gente nem precisa fazer o cálculo. Por quê? Porque T1 é M1G menos A. E T2 é M2A
mais G. Então, aqui já, se vocês quiserem, a gente pode até trocar aqui, ó. Para ficar mais fácil da gente poder comparar. Então, a gente pode ver que T1 é diferente de T2, tá? Uma vez que a gente determine a aceleração como nós determinamos aqui, então basta nós substituirmos. Ah, já estava aqui já. Então nós temos a aceleração aqui e temos as trações. E nós podemos ver que T1 é diferente de T2. T1 só vai ser igual a T2 quando a aceleração for zero. Então, se a aceleração for zero, então e as massas forem iguais, né? Se as massas forem iguais também. Mas olha só que interessante aqui. Tá? Deixa eu pegar o resultado que nós temos sem considerar a rodana. Cadê? Aqui. Então, vou pegar só a aceleração, tá? Aqui. Então, massa da rodana diferente de zero e massa da rodana igual a zero, tá? Então, são essas duas situações que nós temos aqui. Essa situação e essa situação. Se nós olharmos para essa situação aqui, deixa eu só... Eu quero que vocês se concentrem apenas na aceleração. Eu não quero que vocês se concentrem nas outras grandezas agora. Então, observem o seguinte. Quando a massa da rodana é diferente de zero, nós temos esse resultado. Se nós colocarmos aqui a massa da rodana zero, nós caímos nesse resultado aqui. Então, vocês percebem que é natural você ir daqui para cá? Basta que você considere a massa da rodana zero. Se você considerar a massa da rodana zero, então aqui essas duas acelerações vão ser as mesmas. Isso pode ser observado fazendo simplesmente a massa da rodana sendo zero. Os demais resultados. Se M1 for muito maior que M2, vamos considerar aqui, ó. Se M1 for muito maior do que M2, tá? Então nós vamos ter a aceleração vai ser praticamente, tá? M1 dividido por M1 mais a massa da rodana dividido por 2, vezes G. Então, veja que aqui ainda nós temos um elemento que vai diminuir a aceleração da rodana. Tá? Então, naquele exemplo que nós demos, deixa eu ver se está para frente. Não, está para trás. Cadê? Eu acho que eu apaguei. Tem um exemplo que nós fizemos aqui, acho que o Guilherme que fez a pergunta, que nós fizemos a seguinte consideração. Se nós tivermos aqui, né, nesse caso, né, você tem aqui, por exemplo, um único objeto sustentado
sustentado aqui por esse cabo, tá? Existe uma diferença aqui entre você ter você considerar a massa da rodana ou não. Nesse caso aqui, se a massa da rodana for diferente de zero, olha a influência da massa da rodana na aceleração. Então, mesmo que você tenha um único objeto nessa rodana sustentado por um cabo, tá? Se essa rodana estiver em aceleração angular, a aceleração do objeto não vai ser a aceleração da gravidade, porque vai ter influência da aceleração angular. Tá? Então, a parte da energia do sistema vai ser para provocar o giro da rodana. Tá? Aqui, nesse caso aqui, se a gente considerar a massa da rodana zero, a queda do objeto, se só tiver um objeto, portanto, vai ser igual à aceleração da gravidade. Então, se você considera aqui, por exemplo, m2 igual a zero, então a aceleração do objeto de massa m1 vai ser igual à aceleração da gravidade. Nesse caso aqui, a aceleração é diferente da aceleração gravitacional, mesmo que ele esteja simplesmente ligado por um cabo a essa rodana e esteja caindo. Então, ele não está caindo em queda livre. Ele vai cair numa aceleração menor do que a aceleração gravitacional. Ou seja, professor, se a massa da rodana for igual a zero, a aceleração é igual à gravidade, então. Isso. Exatamente isso. Tá? Exatamente isso. Então, você pode ver que essa influência, portanto, ela só surgiu porque nós consideramos a massa da rodana, o raio da rodana, ou seja, nós consideramos o movimento da rodana interferindo no movimento dos objetos que estão sustentados pelos cabos. Essa é a máquina de Atwood, que permite que a gente estude... Pode falar, Guilherme. Não, professor, é que eu queria saber como é que seria para eu encontrar o momento angular, eu acho que fala. Momento de inércia? Isso, momento de inércia, em outros casos, porque nesse caso a gente viu que era 1 sobre 2 vezes massa vezes raio ao quadrado. Como que seria para a gente encontrar em outros casos? O momento de inércia, ele é tabelado, mas existe uma definição do momento de inércia que é a seguinte: o momento de inércia, ele é dado pela integral, tá, de r ao quadrado dm, onde r não é o raio, mas tanto é que o Moisés Nussensweig, por exemplo, ele não usa r, ele usa ρ, tá? Onde ρ é a distância entre o objeto, entre a referência, o centro de referência até o objeto. Vou ilustrar aqui para vocês. Tá? Então, se nós temos aqui um sistema triortogonal, x, y, z, tá? E nós podemos ter aqui um determinado objeto. Nesse caso aqui, nós podemos colocá-lo numa certa posição aqui do espaço, tá? Então, a distância ρ, quando a gente fala, é a distância entre a origem do sistema de referência até o elemento de massa dm, tá? Então, esse aqui é dm. Vamos supor que seja um... Então, você tem essa distância para esse objeto. Se você tiver outro objeto, você vai ter outra distância ρ, né? Então, o momento de inércia é definido como ρ quadrado dm. Mas para as peças mais bem comportadas, a gente tem isso é tabelado. Então, aqui nós vamos fornecer para vocês o valor do momento de inércia, tá? Sempre nós vamos fornecer. Então.
É porque eu tava pensando, como que a gente vai usar esse rho numa rodana? Porque a rodana, o ponto de referência até o objeto seria o raio, né? Então não teria como a gente usar o rho. Ou Tem como. Veja que se você tem uma... Né, deixa eu pegar aqui um... Deixa eu aumentar ele. Aqui. Opa. Pronto. Aí, agora sim. Aqui. E aqui. Okay. Então veja que aqui nesse caso aqui, se você tem um anel, tá? Um anel de massa, se você tem esse anel, então se eu considerar apenas um ponto desse anel, qualquer ponto que você quiser, vamos considerar aqui, esse ponto tem dm. A distância entre o eixo de rotação até essa massa dm é ρ, tá? Então, aqui nós vamos ter a integral de ρ quadrado dm. Só que o ρ, ele é igual a r. Então, o momento de inércia vai ser integral de r ao quadrado dm. Opa, r maiúsculo que eu coloquei, tá? Então, vai ser r ao quadrado dm. Como r é o raio do anel e é constante, isso aqui é um anel, tá? Então, o momento de inércia vai ser r ao quadrado integral de dm. Integral de dm é considerando a massa do anel. Então, se é a massa do anel, então, se for um anel, vai ser mr ao quadrado. Entendi, professor. Entendeu? Isso se for um anel. Então, vamos agora... Cadê? Aqui. Ok. Mas, e se não for um anel? Então, vamos pegar... cadê? Aqui. Tá, vamos pegar agora então, esse... Agora não é um anel. Se não é um anel, então eu vou tomar o ρ. Deixa eu ver se eu consigo pegar o ρ. Não consigo. Vou ter que praticamente desfazer aqui a figura, tá? Então nós vamos ter o raio desse anel. Aqui. Tá? E nós vamos ter Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Cadê? Eu apaguei. Aí, pronto. Tá? E eu tenho um trechinho aqui, que é o trechinho dm. Deixa eu mandar esse aqui lá para trás. Aliás, para frente. Só um pouquinho, tá, gente? E agora nós vamos considerar um elemento de massa, mas
nós vamos considerar um elemento de massa aqui, dentro dele, não nele. Então, agora nós estamos considerando um disco. A distância entre a origem do sistema de referência, vamos supor que a origem esteja aqui. Nós temos o raio aqui. Então, nós vamos ter a distância ρ, vai ser essa daqui. Então, nós vamos usar que a integral de ρ quadrado dm. Só que o dm muda agora. Ele não tá, porque você não tem um único raio. Então, agora o ρ, ele não vai ser igual a r. Então, como que nós vamos fazer nesse caso? Então, nós vamos ter que achar uma forma de poder comparar. A massa do elemento dm está relacionada com a área do anel com raio ρ. Assim como a massa total está relacionada com πr ao quadrado. Então, nós vamos ter dm sobre m, que é a relação, vai ser 2π ρ dρ, dividido por πr ao quadrado. Então, a massa dm, a massa do elemento de massa, né, que nós dizemos, vai ser igual a 2 vezes m ρ dρ sobre r ao quadrado. Vocês estão acompanhando, gente? Sim, professor. Tá? Então, eu vou substituir nessa expressão do I. Então, I vai ser a integral de ρ quadrado dm. Só que no lugar do dm, agora, nós vamos colocar... Nós vamos colocar essa expressão. Tá? 2m ρ dρ sobre r ao quadrado. Então, o momento de inércia, eu posso tirar tudo que é constante, vai ficar 2m r ao quadrado integral de ρ ao cubo dρ. Tá? Integral de ρ ao cubo dρ de 0 até r vai ser r à quarta sobre 4. Então, o momento de inércia do disco, né, vai ser mr ao quadrado sobre 2, que é o momento de inércia da rodana, tá? Que foi considerada como se fosse um disco. Uhum. Então, se ela fosse considerada como um anel, seria mr quadrado. Como ela foi considerada como um disco, é mr quadrado sobre 2. Mas olha só, a sua pergunta nos traz aqui. Tá vendo? Aqui, ó, se aqui fosse, se o momento de inércia, cadê? Momento de inércia. Aqui, se fosse um anel, então aqui seria mr ao quadrado. Não teria 2 aqui, não teria 2 aqui, não teria 2 aqui. Tá? Mudaria, porque muda. Isso é interessante, a aceleração muda de acordo com o formato, com a geometria do objeto. Tá? Então, esse momento de inércia vai mudar. E também com relação à referência. Respondeu? Perfeito, professor. Mais alguma questão, gente? Aqui ainda não, professor. Aqui ainda não. Eu vi que o senhor postou algumas atividades no Abra, eu vou tentar fazer alguma delas. Se eu sentir alguma dúvida, eu vou entrar em contato com o senhor. Algumas delas, vocês podem até conversar com o monitor, tá? Ou comigo também, mas pode ser com o Felipe também, porque algumas delas, gente, a gente trouxe aqui para vocês, né? Mas a gente trouxe bem,
a gente falou, porque elas estão associadas à cinemática. Só que a cinemática é de rotação. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, procura lá o Felipe, conversa com ele, e nós podemos também trazer para a sala de aula algumas aplicações. Porque o que nós vamos fazer daqui para frente é isso. Por exemplo, hoje eu trouxe a máquina de Atwood, porque ela é uma máquina completa e permite que a gente veja a diferença entre considerar ou não as propriedades, as características da Rodana, né? Então, essa que foi a intenção hoje, fazer essa comparação. Mas a gente pode, sim, trabalhar exercícios nas próximas aulas. Segunda-feira eu não vou ministrar aula, tá, gente? Eu vou dar uma palestra e não vou poder. Não, beleza. Bom que a gente já